Olá, turma! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para a segunda aula prática do nosso workshop online SBV As Últimas Novidades. Como realizar ventilações no suporte básico de vida em lactentes. 1, 2, 3. Nesta aula nós vamos ver na prática como fazer a avaliação inicial. Na aula de hoje, nós vamos mostrar na prática como fazer um RCP de qualidade em crianças em lactentes, ou seja, SBV na pediatria, e também nós veremos o que fazer em situação de engasgo, tanto em adultos, crianças e lactentes. Estou aqui mais uma vez com Hermes. E Hermes, você pode nos lembrar o que nós já vimos no workshop até então? Vamos lá. No primeiro vídeo, pessoal, a gente discutiu sobre os conceitos fundamentais, onde falamos um pouco sobre os ritmos de PCR e a cadeia de sobrevivência. Também falamos sobre suporte básico de vida no adulto, onde abordamos todo o passo a passo da avaliação inicial e da reanimação cardiopulmonar, com pressões cardíacas de qualidade e ventilações. E por último, discutimos na prática sobre o uso do desfibrilador externo automático. Perfeito. Vamos ver então hoje quais são as principais diferenças na pediatria. Lembrando que a nossa missão dos multiplicadores do bem, missão essa que a gente também te convoca para entrar nesse time, consiste em contribuir para zerar as mortes por parada cardiorrespiratória não assistidas adequadamente. Nós temos plena consciência que não dá para zerar as mortes por PCR, mas nós podemos, pelo menos, fazer o que precisa ser feito para dar uma chance de sobrevida a essa vítima. E para isso a nossa estratégia é multiplicar para a maior quantidade de pessoas possível os 4 passos que salvam vidas. Reconhecer uma PCR precocemente, pedir ajuda adequadamente, fazer um RCP de alta qualidade com boas compressões, boas ventilações e utilizar o mais rápido possível o desfibrilador externo automático. Portanto, venha fazer parte dessa família, você pode até se tornar um instrutor ou uma instrutora de suporte básico de vida e contribuir com a multiplicação desses conhecimentos. Então, Hermes, vamos começar aqui com a criança. Então, primeiro, antes de mostrarmos na prática, qual é a diferença do ponto de vista de faixa etária entre crianças e lactentes e por que existe diferença entre as recomendações a depender da idade dessa vítima pediátrica? Bom, de acordo com a American Heart Association, eles classificam a criança numa faixa etária de 1 ano até os primeiros sinais da puberdade. Esses primeiros sinais da puberdade, eles consideram presença de broto mamário nas meninas e presença de pelos nas axilas nos meninos. Geralmente costuma esses primeiros sinais da puberdade aparecer em 8 anos de idade. Mas isso não é algo que é fidedigno. Então a gente não considera a questão da idade, e sim os primeiros sinais da puberdade. O lactente classificamos em 29 dias a 1 ano. Abaixo de 29 dias é recém-nascido e ele não entra no protocolo aqui de suporte básico de vida voltado para criança e lactente. Apesar de que, caso você não tenha um treinamento para neonatos, para recém-nascidos, que esse é mais um treinamento voltado para quem lida profissionalmente com esse tipo de paciente, se você se deparar com um recém-nascido de 15 dias, 10 dias, mais ou menos, mas que tenha menos de 29 dias, você vai poder fazer exatamente o que você vai aprender aqui para crianças e lactentes. Lembrando que a principal etiologia que leva à parada cardíaca no adulto é uma razão cardíaca, um infarto, por exemplo, uma arritmia. Já na criança e no lactente é mais provável que seja uma hipóxia, problema respiratório, que é uma parada cardíaca, e por isso algumas prioridades, algumas preferências acabam mudando no atendimento. Hermes, vamos começar aqui mostrando, assim como nós fizemos no adulto, vou aqui afastar um pouquinho o Chuck, por favor, a avaliação inicial de uma criança. Como fazer essa avaliação inicial na prática e vamos dar uma ênfase na principal diferença que tem ou nas principais diferenças que tem em relação ao adulto. Então, como fazer essa avaliação inicial, que é o primeiro passo dos 4 passos que salvam vidas, o reconhecimento precoce. Certo. A avaliação inicial ela é muito parecida com a avaliação do adulto, quando se trata de criança. A primeira coisa que vamos avaliar sempre é a segurança do local. Então, local seguro, procedo com o atendimento. Local não seguro, precisa acionar a equipe especializada para fazer a segurança e aí você abordar o paciente. Então, local seguro, a avaliação da responsividade, ela é feita da mesma forma que é feita no adulto, através dos estímulos táteis, colocar as 2 mãos em altura da região superior do tórax e, ao mesmo tempo que você está fazendo movimentos vigorosos, você vai chamar pela criança. Criança, consegue me ouvir? Através desses 2 estímulos, tanto táteis como verbais, se a criança tiver algum tipo de consciência, algum nível de consciência, ela vai te demonstrar através de alguns estímulos, movimentos, tosse ou até mesmo abrindo os olhos e falando com você. Se ela não tiver nenhum nível de consciência, a gente já garante aqui que ela está inconsciente, irresponsiva. A partir do momento que você identifica que a vítima está inconsciente, devemos acionar ajuda. Então, se tiver alguém no local com você, um curioso, você pode pedir para essa pessoa de forma específica, então você aponta para essa pessoa e peça, liga para 192 e busque um dela. Caso você esteja sozinha
porém tem um telefone celular, você pode, nesse momento, discar, né, para um 92 ou um 93, colocar no Viva Voz e ao mesmo tempo que você vai estar conversando com a regulação médica, você vai estar dando continuidade com o seu atendimento. Porém, existe uma situação que pode vir a existir caso você esteja sozinho no local e não tenha nenhum telefone celular. Como é que eu devo proceder? Então, a partir do momento que você identifica que a vítima está inconsciente, você grita por socorro. Socorro, socorro, alguém me ajuda. A partir do momento que você pede por socorro, você avalia se essa vítima respira ou não, identificando a parada cardiorrespiratória. E nesse momento que você identificou, confirmou que o paciente está em parada cardiorrespiratória, não chegou ninguém no local, aí vai depender se você presenciou aquela PCR ou não. Se você presenciou a PCR e identificou ali que foi uma parada súbita, que você de repente essa criança parou, a conduta é a mesma que a gente faz com o adulto, que é deixar o paciente no local, sair para pedir ajuda. Então você encontra alguém, pede para alguém acionar ajuda, ou você mesmo encontra um telefone ali, você pede ajuda. Depois que você pediu ajuda, você volta para o paciente e inicia suas manobras de RCP. Porém, após você confirmar a RCP, não chegou ninguém e uma situação onde você não presenciou a PCR, a gente tem que lembrar qual é a principal causa de parada cardiorrespiratória na pediatria, que é a hipóxia. Então eu não presenciei, eu vou pensar que essa criança parou por hipóxia. Então nesse caso, você faz 2 minutos de RCP para depois pedir ajuda. Então existem essas situações onde tem um curioso, ou não tem um curioso, mas tem um telefone, e onde não tem curioso e não tem telefone. Essa observação aí que Hermes fez é muito importante, porque quando a gente pensa em criança em pediatria, em criança lactente na pediatria, a gente imagina só a causa hipoxêmica. E aí realmente faz sentido a recomendação de você fazer 2 minutos de RCP, porque se foi um problema de hipóxia e você reverte a hipóxia, você já resolve o problema, ao invés de sair e demorar ainda mais de reverter a hipóxia. Então você vai priorizar fazer RCP caso você esteja sozinho e sem telefone, porque se tiver um telefone celular, diz que já vai fazendo o atendimento enquanto você vai ligando. Então você vai fazer 2 minutos de RCP se você estiver sozinho sem celular. Agora, se for isso, está inclusive no guideline, está no algoritmo, tanto da American Heart quanto o algoritmo na Sociedade Brasileira de Cardiologia, se for uma parada presenciada súbita, de uma morte súbita, uma criança que teve um mal-estar súbito, ela pode ser uma criança que apresentou uma arritmia, pode ser que ela apresente um ritmo chocável, a principal suspeita passa a ser igual ao do adulto. Nesse caso, você vai priorizar o pedido de ajuda, se você estiver sozinho e sem celular. Claro que quando tem alguém do lado, você sempre pede ajuda imediatamente, tanto que você pode gritar por socorro para ver se alguém chega. Mas aí nesse caso, você está sozinho e sem celular, você primeiro garante ajuda para chegar a um desfibrilador, porque a gente imagina que nesse caso, o desfibrilador vai ser fundamental na reversão desse ritmo. Quando a gente fala de afogamento no adulto, por exemplo, segundo os protocolos da Sobrasa, é a mesma lógica da criança ou do lactente que parou por hipóxia. Então, se eu puder primeiro garantir um bom ABC, fazer as ventilações para conseguir reverter essa hipóxia, você já pode salvar essa vida. Então, claro que a gente tem que pedir ajuda sempre que possível, o mais rápido possível se tiver alguém do lado, mas caso eu precise sair, vale a pena a gente ventilar, fazer a nossa RCP por 2 minutos, para ver se aquelas manobras iniciais são suficientes para reverter a hipóxia e fazer com que essa criança, esse lactente, volte. Então, é um detalhe que tem uma diferença importante em relação à forma de pedir ajuda no adulto, por isso que nós fizemos essa ênfase aqui. Caso não tenha ficado claro ou caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço que você deixe aí nos comentários abaixo. Hermes, dando continuidade então à nossa avaliação inicial, fizemos responsividade, segurança do local, responsividade, pedimos ajuda. Como é que a gente avalia se essa criança está respirando, se tem pulso, como é que é feita essa verificação? Certo. Após ter acionado o pedido de ajuda, vamos avaliar agora se essa criança ela respira ou não. E a avaliação da respiração ela é feita através da observação da expansão do tórax. Então a gente observa se esse tórax expande ou não expande, certo? Se tiver com uma camiseta, algo do tipo que esteja atrapalhando sua visualização, você pode levantar e ter esse contato direto com a região torácica. Então a gente observa entre 5 a 10 segundos se esse tórax ele expande ou não expande. Uma observação dentro da pediatria é que essa criança ela pode ter um tipo de respiração que é chamada de respiração agônica ou respiração engéspia, onde esse tipo de respiração ele não gera uma troca gasosa. Então a gente considera esse paciente em apneia, onde ele não está conseguindo respirar, mesmo apresentando essa respiração agônica. Podemos, se você for profissional de saúde, treinado, capacitado, pode ser feita a avaliação do pulso de forma simultânea com a avaliação da respiração. O pulso de primeira escolha na criança é o pulso carotídeo, que é o mesmo do adulto. Então, ao mesmo tempo que você está olhando, observando o tórax,
certo? Você faz uma abertura de via aérea, onde permite uma melhor visualização da região cervical, palpa o pulso ipsilateral do lado que você se encontra e você faz essa avaliação de forma simultânea entre 5 a 10 segundos. Confirmou que essa vítima não respira e que não tem pulso, ou que essa vítima, você tem dúvida que ela tem pulso, considera em parada cardiorrespiratória e aí iniciamos as nossas manobras de RCP. Tem uma observação interessante que a gente pode fazer em relação à pediatria, que é a questão da criança ou do lactente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que tem pulso presente, não é isso, Hermes? Caso ele tenha pulso presente, ainda assim pode ser que seja interessante no SBV fazer RCP. Isso está recomendado nos protocolos quando a criança está com um pulso abaixo de 60 batimentos por minuto, associado a sinais de hipoperfusão, como a frequência cardíaca fisiológica de uma criança, de um lactente. Quanto mais novo, maior, no nascimento, você pode ter um lactente com a frequência cardíaca normal de 160 batimentos por minuto. E aí vai caindo conforme a idade vai passando. Mas se a criança está em parada respiratória, já está com um pulso abaixo de 60, isso mostra que esse coração está parando por hipóxia e esse pulso já não é suficiente para gerar a perfusão cerebral que essa criança precisa. Então você pode antecipar e fazer a RCP, inclusive com as compressões, mesmo com a presença de pulso. E aí, Hermes, eu tenho que ficar 1 minuto checando o pulso nesse momento para saber se o pulso está acima ou abaixo de 60? Certo. Nesse caso, onde a vítima não responde, não respira, porém tem pulso, com pulso abaixo de 60, você inicia as manobras de RCP e quando der 2 minutos, você faz uma reavaliação desse paciente palpando o pulso, para observar se esse pulso ele voltou à sua frequência normal. E aqui é importante entender que não precisamos ficar 1 minuto contando o pulso, e sim observar a qualidade. Então, se eu palpei o pulso, eu sei se ele está acelerado, se ele está fraco, né, se ele está lento. Então, eu tenho essa noção da qualidade desse pulso, e nesse momento é o que importa. Então, eu palpo o pulso quando der 2 minutos e observo se esse pulso ele voltou à sua normalidade ou ele continua lento. Então, se ele continuar lento, você faz mais 2 minutos de RCP e faz uma nova reavaliação. Perfeito. Então o Hermes falou que você pode realmente perceber rapidamente se esse pulso... Nós temos 5 a 10 segundos para checar o pulso. Se você está palpando o pulso e percebe que ele está mais rápido do que um por segundo, então ele está acima de 60. Se você vê que ele está então você percebe nitidamente que ele está bradicárdico porque está menos do que 1 por segundo. Mas já que você tem 5 a 10 segundos para checar o pulso, você pode contar em 10 segundos e multiplicar por 6, você pode contar em 6 segundos e multiplicar por 10. Então dá para você identificar isso. O importante é saber que mesmo com o pulso presente é possível ter a RCP indicada. Lembrando, como o Hermes falou, quem checa pulso é o profissional de saúde treinado, qualificado, com experiência nisso, porque a quantidade de erros na checagem de pulso é muito grande. Então está autorizado o profissional de suporte básico de vida apenas ao identificar que essa vítima já não apresenta movimentos ventilatórios ou respiração agônica associada à inconsciência, já está autorizado a começar a RCP sem checar o pulso. Não tem problema nenhum. O protocolo ele prevê isso. Então só vai checar o pulso quem tiver esse treinamento. Agora, se essa vítima ela não respira, tem pulso acima de 60, você identifica aí uma parada respiratória, um diferencial que o profissional que checa pulso tem. Se você identifica uma parada respiratória nesse paciente, inclusive essa foi uma das atualizações que nós tivemos em 2020, Hermes, na American Heart Association, ela passou a recomendar as ventilações de resgate, que antes eram uma a cada 3 a 5 segundos, quis trazer a consciência de que essas ventilações de resgate podem ser um pouco mais rápidas. Ou seja, ao invés de 3 a 5 segundos, 2 a 3 segundos. O 3 está ali comum aos dois protocolos, mas mostra uma tendência de querer ventilar talvez um pouco mais rápido, fazendo 20 a 30 ventilações por minuto, já que a suspeita é hipoxêmica, você vai conseguir ventilar, oxigenar melhor essa vítima, e aí você vai fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos por 2 minutos, e aí depois você reavalia, como o Hermes falou anteriormente, se essa vítima continua em parada respiratória, ou se ela evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, ou se de repente ela voltou a ventilar de forma espontânea. Então é um diferencial que quem checa pulso tem. Ok, Hermes? Uma outra coisa que eles trouxeram na diretriz, nessa nova atualização, mas que na prática era feito em alguns casos, é que a troca de função é recomendada a cada 2 minutos. Na nova diretriz, eles, além dos 2 minutos, eles também falam, pode ser antes, caso o compressor esteja cansado. Então, mesmo antes de 2 minutos, agora eles recomendam que eu possa fazer a troca de função antes de 2 minutos, caso a equipe lá esteja cansada na hora do momento da compressão. Perfeito. Então, antes de passarmos para as compressões, você pode nos mostrar, Hermes, a sequência, como fica então completa dessa avaliação inicial que nós acabamos de explicar? Perfeito, vamos lá. Primeira coisa, local seguro.
Criança, consegue me ouvir? Léo, liga para 192 e busca um DEA. Vítima, não respira e não tem pulso central. Vamos iniciar a RCP. Ok, perfeito. Então nós vimos aqui a avaliação inicial em uma criança que é um ser que tem de 1 ano aos primeiros sinais da puberdade, com algumas diferenças em relação ao adulto, principalmente na forma de pedir ajuda, na questão da frequência e da possibilidade de ventilação ou respiração agônica e a questão do pulso, quando ele está abaixo de 60 com sinais de hipoperfusão, nós já podemos iniciar a RCP. E a questão também da parada respiratória, onde a ventilação de resgate vai ser feita 1 a cada 2 a 3 segundos, uma atualização no protocolo correto das mãos, cotovelos, ombros. Falamos sobre a profundidade correta, sobre a frequência correta e sobre o retorno completo do tórax. Como isso acontece na criança? Eu posso fazer da mesma forma que eu aprendi no adulto, com as 2 mãos? Sim, é possível fazer dessa forma, não tem problema nenhum. Até porque depende muito a técnica que eu vou utilizar da diferença de proporção corporal entre a vítima e o socorrista. Imagine você uma criança lá de 7, 8 anos que tem uma composição corporal com a massa maior e um socorrista mais franzino, você pode utilizar as 2 mãos. Agora, caso haja uma desproporção grande entre o volume, a massa do socorrista e da vítima, você pode optar por fazer as compressões com apenas uma das mãos. Nesse caso, eu vou utilizar a minha outra mão, me posiciono aqui lateralmente na hora de fazer a compressão, abro a via aérea através da inclinação da cabeça, lembrando que eu não estou falando de vítima com suspeita de trauma cervical. Posiciono a região hipotenar da minha outra mão, na mesma forma que nós recomendamos no adulto. Nós temos o externo com a fúrcula external, o apêndice tifoide. Vou colocar na metade inferior do externo, me afastando do apêndice tifoide no centro do tórax, minha região hipotenar. E aqui, com meu cotovelo travado e meu ombro acima da vítima, formando um ângulo de 90 graus entre meu braço e o plano da vítima, eu vou fazer as compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É muito importante que nesse momento a gente não se apoie aqui na cabeça da vítima. Eu não vou fazer força aqui, eu estou apenas abrindo as vias aéreas e eu estou fazendo aqui as compressões dessa forma. Se tivesse outra pessoa para fazer a abertura das vias aéreas, eu poderia estar colocando a minha outra mão nessa região, ou poderia estar comprimindo com a outra mão, sem problema algum. Dos 4 quesitos que nós mencionamos, posicionamento, profundidade, frequência e retorno do tórax, somente os 2 primeiros podem sofrer alguma variação em relação ao adulto. Posicionamento, que eu posso utilizar essa técnica com uma das mãos, mas poderia fazer com as 2 mãos também, sem problema algum. A profundidade descrita nos protocolos, enquanto no adulto a recomendação é de 5 a 6 centímetros, na criança você vai encontrar a recomendação de aproximadamente 5 centímetros ou 4 a 5 centímetros, ou seja, é uma compressão um pouco mais superficial, já que o tórax da criança é menor do que o tórax do adulto. Já a frequência continua idêntica, compressões com 100 a 120 compressões por minuto, a velocidade continua a mesma e também observar o retorno do tórax desta criança. Então essa é a forma de fazer as compressões. Eu vou aproveitar, Hermes, para fazer aqui mais uma observação em relação à avaliação inicial que eu queria ter feito naquela hora, em relação à questão da checagem do pulso e da ventilação. Enquanto Hermes mostrou dessa forma, eu observo a elevação torácica enquanto eu checo o pulso, que essa é a recomendação da American Heart Association e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós temos também a possibilidade, segundo o protocolo europeu, ou, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, de fazer a técnica de ver, ouvir, sentir. Claro que nesse momento de pandemia, onde há uma preocupação com a aerolização e disseminação do vírus, há uma certa restrição em se aproximar da vítima e ter essa troca de aerossóis aproximada. Mas fora essa época, lá no protocolo, continua sendo recomendado no protocolo europeu e na Sobrasa a técnica do ver, ouvir, sentir. Principalmente se eu não estou checando o pulso. Se eu não estou checando o pulso simultâneo e eu estou fazendo o ver, ouvir, sentir, eu estou utilizando a visão, a audição e aqui sentindo se está saindo algum ar para verificar em 5 a 10 segundos se existe a expansão torácica. Então não está errado falar sobre ver, ouvir, sentir. Essa preferência parou de ser disseminada simplesmente pela American Heart, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que acompanha a mesma linha de pensamento da American Heart, mas são preferências, portanto não está errado fazer dessa forma. Então vimos aqui como fazer compressões na criança. Eu vou fazer uma demonstração juntando agora a avaliação inicial que Hermes mostrou com um ciclo de 30 compressões e depois a gente passa para mostrar como fazer as ventilações em crianças e o que muda. Então imagine você que eu estou aqui, chegando na cena. Quando eu estou afastado da cena, eu verifiquei que a cena estava segura, fiz a abordagem dessa criança. Ei, garoto, consegue me ouvir?
Não responde, Hermes está aqui. Hermes, por favor, ligue para o 92 e vá buscar um DER. Nesse momento, eu abri aqui a via aérea, chequei o pulso carotídeo, porque eu tenho um treinamento, e observo a elevação torácica ao mesmo tempo. 5 a 10 segundos nessa posição, eu identifiquei que a vítima não respira, ou está em ventilação agônica, não tem pulso, ou pulso abaixo de 60, com sinais de hipoperfusão. Nesse momento, eu decidi iniciar minha RCP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nesse momento, eu pegaria aqui a minha Pocket Mask, por exemplo, para fazer 2 ventilações antes de retornar para o próximo ciclo de compressões. Lembrando que, se eu não tenho treinamento para fazer ventilações nessa vítima, eu posso fazer o hands-only, compressões contínuas. Porém, em crianças lactentes e afogados, por exemplo, onde nós temos como principal etiologia, a principal suspeita, a hipóxia, é muito importante que a ventilação seja feita. Portanto, as pessoas que lidam profissionalmente com esse tipo de ambiente, onde tem crianças, onde tem espelhos de água, é importante que, mesmo sendo leigo, eles sejam treinados para fazer ventilações eficazes, seja com a Pocket Mask, seja com o dispositivo bolsa válvula máscara, que Hermes vai nos explicar agora e fazer algumas considerações especiais em relação às crianças. Vamos falar agora as 3 formas de ventilar na criança, enfatizando as principais diferenças relacionadas ao adulto. Temos o uso do boca a boca, que tudo aquilo que a gente falou no primeiro vídeo relacionado ao adulto se encaixa nesse momento. A única diferença que vamos relatar aqui é a quantidade de ar que você deve insuflar diante dessa criança. Então, para a gente observar se essa ventilação está sendo eficaz, devemos observar a expansão do tórax. O tórax expandindo de forma adequada, eu já sei que aquela quantidade de ar já é suficiente para fazer a ventilação naquela criança. Todas aquelas restrições que falamos sobre o uso do boca a boca na ventilação também se relacionam à pediatria. Tá? Muito importante esse detalhe. Temos o uso da Pocket Mask, que é a máscara de bolso. Como vocês conseguem observar, né? Essa é uma Pocket Mask adulto, para adulto, onde a gente pode acoplar ela nesse mesmo formato na criança, dependendo, né, do tamanho do rosto, da mandíbula dessa criança, mas também podemos inverter ela e onde a gente consegue acoplar ela de forma correta na face e fazer a ventilação. Então, pegando aqui o boneco e demonstrando para vocês, dependendo do tamanho da face dessa criança, podemos posicionar ela na posição correta, como a gente demonstrou no adulto, que é onde essa parte mais fina vai estar na região superior e essa outra parte na região de mento. Se essa face for menor, podemos inverter a máscara, onde a parte mais fina vai estar em região de mento. E essa outra parte, essa base, ela vai estar na região superior. E assim a gente consegue ventilar de forma adequada essa criança. Vamos demonstrar agora na prática como é o uso da Pocket Mask adulta na criança. Então posicionei a parte mais fina em região de mento, a base dessa máscara em região superior, acoplei ela na face e aplico 2 ventilações. Sempre observando a expansão desse tórax. Então o tórax expandiu, eu sei que a quantidade de ar que eu insuflei está sendo correta. Agora vamos demonstrar, né, a forma através do uso do dispositivo bolsa válvula máscara, o AMBU. Então, o princípio do uso dessa máscara é a mesma que a gente demonstrou no adulto, onde a parte mais fina está em região de nariz e essa base vai estar em região de mento. O posicionamento dessa máscara é conforme a gente aprendeu no paciente adulto, onde eu faço um C utilizando o dedo polegar e indicador e o E em região de mandíbula. Abro as vias aéreas e faço as ventilações. Bom, demonstramos aqui a ventilação através do AMBU pediátrico, porém devemos se basear sempre pela expansão do tórax. Então, se o tórax expandiu, eu sei que a quantidade de ar que eu insuflei é a correta para esse paciente. Temos também, pessoal, a opção de fazer a ventilação com AMBU adulto. O princípio é o mesmo. A preferência é que a gente vai inverter essa máscara, onde a parte mais fina vai estar em região de mento, né, e a base vai estar na região superior da face. Faço a abertura de via aérea e ventilo esse paciente. Consegue observar que eu não insuflei a bolsa do AMBU totalmente, porque eu vou me basear pela expansão do tórax. Então, no momento que eu estou insuflando, eu observei que o tórax expandiu, eu já sei que aquela quantidade de ar já é suficiente. Então, podemos ventilar com o AMBU adulto, o cuidado é que devemos ter
a quantidade de ar que eu vou insuflar, sempre se baseando pela expansão do tórax. Excelente, Hermes. Aproveitando aqui para fazer algumas observações. Bom, primeiro, nós estamos numa época de pandemia, Covid-19, e nós temos vários protocolos e recomendações específicas dentro do suporte básico de vida para alguns cuidados que nós devemos ter. Um dos principais cuidados é o profissional que atende um paciente com suspeita de Covid-19, o profissional deve estar devidamente paramentado para evitar possível contágio. Então, o primeiro ponto é esse. Infelizmente, nós sabemos que nem sempre existem os EPIs adequados à disposição e nem sempre nós vamos para uma ocorrência com a devida preparação por ser uma suspeita de Covid, ou o paciente informou outra queixa, e pode ser que você se depare em uma situação de SBV onde você não está devidamente paramentado. Então, por isso, as técnicas de ventilações devem buscar a menor emissão de aerossóis possível para que a gente possa se proteger. Então, obviamente que boca a boca, neste momento, é algo que é totalmente proscrito. Em épocas normais, não há por que um profissional de saúde APH fazer boca a boca, porque ele tem dispositivos de barreira. Boca a boca, quando se fala e existe essa recomendação a nível de primeiros socorros, é porque você está em casa, você está sem dispositivo, é alguém que está ali, uma criança ou um adulto que se afogou, está precisando de ventilações, você sabe ventilar, boca a boca pode acabar salvando a vida. Mas aqui, obviamente, não vem ao caso recomendar um profissional de saúde fazer um boca a boca durante o seu serviço. Segundo, Pocket Mask também não é um dispositivo que vai te proteger nesse momento contra a aerolização. Para ter uma devida proteção, o ideal é que esse paciente esteja entubado, conectado no circuito fechado, onde haja filtro EPA, para a gente ter uma garantia de que não vai ter o vírus circulando naquele ambiente. Caso você esteja devidamente paramentado e você opte por fazer as ventilações na senha, o ideal é que seja feito com o dispositivo bolsa, válvula, máscara, devidamente vedado na face do paciente e, de preferência, com o uso do filtro EPA. Isso pode ser uma medida que vai ajudar a salvar a vida daquele paciente. Então, é uma decisão a ser tomada a depender dessas circunstâncias que nós discutimos e devemos ter todos os cuidados para evitar a contaminação da equipe e daqueles que estão na cena. Outra observação que eu gostaria de fazer aqui é que, se eu estou com 2 socorristas na cena fazendo esse RCP, vai mudar uma questão em relação ao adulto. Enquanto no adulto nós fazemos aqui ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, neste momento nós podemos fazer ciclos, nós devemos fazer ciclos de 15 compressões para 2 ventilações com o intuito de aumentar a frequência ventilatória. Isso vale tanto para crianças lactentes que têm a suspeita hipoxêmica como origem, também vale para adultos, por exemplo, que têm uma suspeita de um afogamento primário, onde o problema também é a hipóxia. Essa recomendação está na Sobrasa. Vamos fazer aqui a demonstração de ciclos de 15 para 2 e vamos simular após 2 minutos, como se tivesse passado 2 minutos, para a gente poder fazer a troca de função. Vou pedir só para afastar ali um pouquinho, Hermes, para a gente poder fazer essa troca de função. Ok, então vamos lá. Eu vou fazer inicialmente o atendimento desse paciente, local seguro, responsividade. Ei, garoto, consegue me ouvir? Não ouve? Pedi ajuda, ligue para o 92 Hermes. Vá buscar um DEA. Fiz a avaliação do pulso, da ventilação por 5 a 10 segundos. Vi que se tratava de uma parada cardiorrespiratória. Alguém foi pedir ajuda e estamos aqui com 2 socorros nesse atendimento. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos simular que passaram 2 minutos. Trocamos a função. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, vamos simular que passaram mais 2 minutos. Vamos trocar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Então perceba o seguinte, a cada 2 minutos a gente vai inverter. Como nós estamos fazendo ciclos de 15 para 2, esses 2 minutos não vão equivaler a 5 ciclos, como equivale normalmente lá no adulto quando nós fazemos 30 para 2. Nesse caso, vai ser aproximadamente 10 ciclos. Mas o que importa é fazer a troca no máximo a cada 2 minutos, podendo fazer essa troca até antes, se você percebe que a qualidade das compressões não está boa ou que elas estão diminuindo. Perceba que o ciclo sempre termina nas ventilações e assim que Hermes terminou de ventilar, ele já se posicionou aqui na frente e iniciou as compressões o quanto antes. Não precisa ficar esperando eu me posicionar. Terminou de ventilar, larga o ambu, vai comprimir
que aí o outro que vai se posicionar tem 15 compressões para estar pronto para poder fazer a ventilação no próximo ciclo. E outra coisa importante é que quem está contando, conte em voz alta, para que o segundo socorrista esteja preparado para não perder tempo e na hora que terminar as 15 compressões, fazer as 2 ventilações e retorna. Um dos princípios fundamentais do SBV é que nós devemos passar a menor quantidade de tempo possível em um paciente com PCR sem a realização das compressões. Então nós paramos para ventilar e nós retornamos o quanto antes. Então nós acabamos de mostrar para vocês como fazer ventilações em crianças com as principais diferenças que foram enfatizadas em relação ao adulto, com essas 3 possíveis técnicas: boca a boca, pocket mask ou máscara de bolso, e o BVM, bolsa válvula máscara, também conhecido como AMBU. Ok, turma, então vamos agora ver quais são as principais diferenças que existem com o lactente. Ok, turma, então estamos aqui com o lactente em nossa frente. Como o Hermes falou, o lactente vai de 29 dias a um ano de idade. Se você não tem treinamento para recém-nascido, você vai aplicar em recém-nascidos as mesmas técnicas que nós vamos demonstrar aqui. Lembrando que são 4 passos que salvam vidas: reconhecimento precoce, RCP, pedido de ajuda, RCP de alta qualidade e uso do DEA. O DEA está indicado em crianças e lactentes. Caso ele esteja ali disponível, vamos colocar. É pouco provável que haja um choque indicado, a não ser que seja uma razão cardiogênica, mas se o DEA estiver disponível, ele vai ser usado. Lembrando que a RCP, boas compressões, boas ventilações, realmente, na maioria das vezes, vai ser o mais importante para essas vítimas pediátricas. Então, turma, vamos ver aqui quais são as principais diferenças no lactente, na avaliação inicial em relação a adultos e crianças. Segurança do local, ok. Responsividade, lembra que no adulto nós vimos aqui, na criança? No caso do lactente, aqui, ó. Ei, bebê, vamos checar na planta do pé, ao invés dessa região aqui. Depois nós vamos pedir ajuda se o bebê não responde. E as mesmas observações que foram feitas na criança vale para o bebê. Parada é hipoxêmica. Se eu estou sozinho, sem celular, primeiro 2 minutos de RCP, depois você sai para pedir ajuda. Nesse caso você pode carregar o bebê, porque você já recomeça de onde você achou ajuda. Você vai ganhar tempo, mas se tem alguém do lado, já pede para essa pessoa pedir ajuda. A única exceção nesse caso é se for uma morte súbita presenciada, assim como na criança, e aí eu estiver sozinho e sem celular, eu saio primeiro para pedir ajuda, para depois fazer a RCP. Mas a via de regra é que a criança e o lactente têm parada por hipóxia. Então, local seguro, responsividade, pedir ajuda, próximo passo, ventilação. Não sou profissional de saúde, só vou fazer a checagem da ventilação dessa vítima para ver se ele tem respiração normal ou se não respira ou se tem gasping. Se eu sou um profissional de saúde treinado, eu vou fazer, ao mesmo tempo que eu checo a ventilação, eu vou checar o pulso braquial. Não vamos checar o pulso carotídeo, porque primeiro o pescoço é muito pequenininho, é mais difícil conseguir identificar, e o vaso do lactente, por ser pequeno, eu posso facilmente interromper esse fluxo para o cérebro checando o pulso carotídeo. Por isso que nós vamos checar aqui na região do sulco braquial, posicionando a polpa digital do indicador e do dedo médio, com o polegar fazendo aqui uma pressão e de forma delicada, por isso que tem que ter treinamento, buscar identificar o pulso aqui. Não apertar forte demais, senão a gente interrompe o fluxo e aí a gente não vai identificar mesmo. Por isso que a gente tem que ter a sensibilidade de treinar em lactentes saudáveis, lactentes doentes, para a gente poder ter a sensibilidade de checar esse pulso. As observações para pulso abaixo de 60, com sinal de hipoperfusão que nós fizemos na criança, também valem no lactente. Então, se o lactente não ventila, não tem pulso, ou pulso abaixo de 60, com sinais de hipoperfusão, indicação qual é? RCP. Se não ventila, tem pulso acima de 60, nesse caso nós vamos fazer as ventilações de resgate 1 a cada 2 a 3 segundos, que é uma atualização American Heart 2020, assim como nós falamos para as crianças. Basicamente a avaliação inicial é isso, responsividade no pé, que é o de fato mudou, e a questão do pulso braquial. São essas duas coisas que mudam em relação à criança, que nós vimos logo anteriormente. Hermes, pode explicar para a gente agora como fazer as compressões cardíacas no lactente e o que é que muda em relação à criança? Perfeito. Falar de compressões cardíacas é falar daqueles 4 critérios para se fazer umas boas compressões: posicionamento, profundidade, frequência e o retorno completo do tórax. O que vai alterar são os 2 primeiros critérios. Quando tiver apenas um profissional com lactente, a forma de comprimir é com os 2 dedos. Então localizou o osso externo entre os mamilos, posicionou dedo indicador e médio e realiza compressões. Eu vou demonstrar para vocês como é a forma de comprimir. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então,
Quando você se encontra sozinho no local, é dessa forma que você deve comprimir o lactente. Em situações onde se encontra 2 ou mais profissionais, a forma de comprimir ela já muda. Então, enquanto vai ter um profissional responsável só pelas ventilações, o outro fica responsável por comprimir. E a técnica de compressão, nesse caso, vai ser feita através dos polegares. Então, enquanto sua mão abarca toda a caixa torácica, você posiciona os polegares em osso externo entre os mamilos. Pode posicionar os polegares um do lado do outro ou um sobrepondo o outro. E aí fazer compressões. Nesse caso, onde se encontra 2 ou mais socorristas, a quantidade de compressões já muda. Em vez de ser 30, vai ser 15 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí você realiza as compressões dessas duas formas. Quando você está só ou quando tem 2 ou mais socorristas. Então, o primeiro critério é esse, posicionamento. O segundo critério é a profundidade que você deve comprimir. No lactente, o recomendado é aproximadamente 4 centímetros. A velocidade se mantém a mesma, de 100 a 120 vezes por minuto, e sempre permitir o retorno total do tórax. Excelente, Hermes. Então já vimos aqui nos lactentes como fazer uma avaliação inicial, as principais diferenças que tem em relação a adultos e crianças. Vimos também as compressões com a técnica dos 2 dedinhos, seja o dedo indicador, o dedo médio, seja os 2 polegares se tem 2 socorristas. Vamos ver agora as diferenças que existem em relação à ventilação. Assim como uma criança tem um pulmão, os pulmões menores do que os pulmões do adulto, ou seja, a capacidade pulmonar é menor, o lactente vai ser ainda menor. Então nunca nós vamos imaginar e saber qual é a capacidade pulmonar. Como nós vamos saber? Observando a elevação do tórax. Então algumas observações aqui. A via aérea do adulto, a gente faz o quê? A hiperextensão. Em crianças, já não há, a depender do tamanho da criança, principalmente a criança pequenininha, e principalmente o lactente, a hiperextensão, ao invés de abrir a via aérea, ela pode fechar a via aérea por uma questão anatômica. Então, principalmente no lactente, a posição de neutralidade é suficiente para garantir uma perviedade da via aérea. Normalmente o lactente tem aqui a região occipital proeminente, que tende a manter essa cabeça fletida, portanto a via aérea fechada. Se você quiser hiperestender, você também vai fechar a via aérea. Portanto, o ideal seria manter uma via aérea em posição de alinhamento, de neutralidade. Você pode até pensar em uma super leve hiperextensão como uma abertura para evitar a flexão. Então, essa posição aqui já seria suficiente. Quando se fala de boca a boca em crianças e adultos, no lactente nós falaríamos de boca a nariz-boca. Já que o nariz e a boca do lactente são mais próximos, caso alguém, na vida pessoal, mais uma vez, esteja ali precisando fazer uma ventilação no lactente, tenha um treinamento para tal e não tem nenhum dispositivo, a técnica seria a técnica de nariz-boca ao mesmo tempo com a boca de peixe. Dessa forma eu consigo fazer a ventilação. Agora, os dispositivos que nós temos. A máscara de bolso, que é a Pocket Mask. Aqui é um exemplo de Pocket Mask neonatal. Então tá aqui. Vou pegar aqui uma válvula unidirecional que nós estávamos utilizando no adulto. Dá para eu acoplar essa válvula aqui e assim ter o meu dispositivo onde o ar vai, mas não volta. Como ela não tem aquele formato triangular, eu posso acoplar ela aqui desde que ela esteja cobrindo tanto o nariz quanto a boca e essa parte de silicone faça a vedação ao redor. Como eu vou fazer a ventilação? Vou ventilar observando a elevação do tórax, não preciso inclinar a via aérea dessa forma, abertura de vias aéreas, apenas a posição de neutralidade e ventilo observando a elevação do tórax. Basta essa movimentação de elevação do tórax que eu já sei que os alvéolos estão preenchidos de oxigênio ao ponto de elevar essa caixa torácica. Não adianta querer a elevação máxima, porque todo o ar que eu jogar, uma vez que a pressão pulmonar já está aumentada, ele vai buscar a zona de menor pressão e aí ele pode ir pela via esofagiana, vencer o esfíncter esofagiano inferior e fazer insuflação gástrica. Portanto, basta essa pequena elevação que é suficiente. Preferencialmente eu vou estar utilizando a Pocket Mask quando eu estiver sozinho no atendimento. Então, por exemplo, fiz 30 compressões, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Faço minhas 2 ventilações. Retorno para minhas compressões. Caso eu esteja atendendo com 2 socorristas, nesse caso, um dos socorristas vai estar aqui, vou pedir até para Hermes simular aqui essa posição com 2 socorristas. E nesse momento eu vou estar com o meu dispositivo bolsa, válvula, máscara ou ambu.
Aqui já estou com outro tipo de máscara, que ao invés de ser uma máscara redonda, é uma máscara que tem aquele mesmo formato da máscara que nós mostramos anteriormente. A parte pontiaguda vai na pirâmide nasal, a parte romba vai na região do mento. Ela vai ser posicionada dessa forma. Aqui, com a cabeça em posição de neutralidade, vou pedir para Hermes simular um ciclo de 15 compressões para que eu possa fazer as ventilações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observem que teve aqui a elevação torácica. Vamos fazer mais um ciclo simulando que passaram 2 minutos para a gente poder fazer a troca de posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Termino a minha ventilação e aqui neste momento tenho duas opções. Ou eu posso, a depender se eu estou no suporte básico de vida, numa posição como essa, atendendo o lactente, eu posso, com cuidado, rapidamente virar o lactente de lado, apoiando a cervical dele para continuar. Ou, eventualmente, como é muito falado no suporte avançado de vida, eu estou, por exemplo, no leito e eu tenho esse lactente que pode estar com acesso, pode estar entubado. Nesse caso, os profissionais vão estar trocando de posição. Lembrando que se esse paciente está a nível hospitalar, no leito, não vai ter alguém nessa posição que eu estou aqui. O profissional vai estar em pé, ao lado do berço, lateralmente, e pode estar eventualmente fazendo as compressões dessa forma, ou eventualmente pode estar até fazendo as compressões a partir da parte superior. Mas aí é uma questão de treinamentos de neonatologia, de ressuscitação neonatal para recém-nascidos, que é um outro protocolo. No suporte básico de vida, a recomendação é essa. Nós estamos um na cabeça, um nos pés, imaginando que nós estamos no chão de uma casa ou na rua. Fizemos aqui os ciclos, vou simular mais uma vez que passaram 2 minutos para a gente fazer essa troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, apoiamos aqui, viramos, Hermes já assume imediatamente e eu vou assumir as ventilações. 3, 4, 5, 6, ok, 7. Hermes. Então, turma, vimos aqui as principais diferenças que existem na pediatria no suporte básico de vida em relação ao adulto. Mas nosso vídeo não terminou ainda. Saiba que você pode se tornar inclusive um instrutor ou instrutora credenciado. Aqui abaixo desse vídeo tem um botão onde você pode clicar para saber como funciona a nossa formação de instrutores 100% à distância, credenciados pelo IBRAP. Mas para a gente fechar esse vídeo, Hermes, vamos mostrar o que fazer em caso de vítima que está engasgada? Perfeito, vamos lá. Então vamos nessa. Ok, turma, então vamos para a última parte da nossa aula prática 2 do workshop. Vamos falar sobre engasgo, obstrução das vias aéreas por corpo estranho ou OVACE. Vamos falar de adultos, crianças, lactentes, conscientes e inconscientes, engasgo total, engasgo parcial. Ou seja, existem algumas variantes para a gente estar discutindo aqui esses protocolos. Bom, primeira situação, imagine você que eu esteja aqui com um adulto ou uma criança, em idade de entender o que eu estou falando, que está apresentando tosse. Hermes, simula a tosse para a gente, por favor. Ok, Hermes. Você está engasgado? Continue tossindo, força. Isso. Tenta forçar. Ok. Pessoal, a tosse é um mecanismo de defesa que busca expulsar o corpo estranho. E do ponto de vista de custo-benefício é a melhor manobra possível. Porque na tosse o ar sai a centenas de quilômetros por hora e quando você está tossindo, a probabilidade de você causar uma lesão em si mesmo é baixa. Então a melhor forma que eu tenho é incentivar a própria tosse. Agora, esse aqui foi um engasgo parcial, não é uma parada respiratória. Corpo estranho que está ali, incomodando, porém o ar está transitando, o paciente está respirando, por mais que incomode. Agora, esse engasgo parcial ele pode evoluir para um engasgo total, que também é chamado de engasgo severo, que é uma parada respiratória. E aí o paciente vai fazer o sinal universal da asfixia. Olha só, já não tem mais tosse, não tem mais ar passando. Eu vou me identificar, você está engasgado? Olha só, eu vou te ajudar. E aí nesse caso, eu me posiciono atrás do paciente com o intuito de gerar uma tosse artificial nessa vítima. Então aqui a manobra de Heimlich, por exemplo, eu posiciono aqui ó, lateralmente minha perna entre as pernas do paciente, de tal forma, se ele ficar inconsciente aqui, ele não cai, eu vou conseguir posicionar ele no chão. E aqui para fazer a manobra de Heimlich, eu vou posicionar minha mão fechada logo acima do umbigo dele, com a outra mão venho por cima e faço golpes fortes de baixo para dentro, de fora para dentro, de baixo para cima. Aqui eu vou, obviamente que não vou estar simulando aqui em Hermes para não machucar ele. Então a posição correta seria essa, localizei aqui o umbigo, logo acima do umbigo, realmente na região do estômago, eu vou fazer essa força para aumentar a pressão intra-abdominal,
aumentar assim a pressão intratorácica e fazer com que o ar residual que está ali nos pulmões, ele busque sair pela boca ou pelo nariz, fazendo essa tosse artificial e com o intuito de expelir esse corpo estranho. Então aqui é um manequim especialmente desenvolvido para treinar engasgo. Então tá aqui esse manequim, tem aqui o umbigo dele, posicionei minha mão logo acima e vou aplicar golpes fortes, dessa forma aqui. Ok? Dessa forma até ele expelir o corpo estranho. Isso é para fazer em caso de engasgo total. Se eu estou com uma criança ao invés de um adulto, e a criança é menorzinha, pode ser que eu precise me ajoelhar atrás dessa criança para fazer essa manobra dela, certo? Então posso fazer isso numa criança sem problema algum. Existem algumas observações. Se eu estou com uma gestante, eu não vou fazer compressões abdominais numa gestante. Se eu estou com alguém com a circunferência abdominal muito grande, alguém que é obeso, eu não consigo abraçar essa pessoa para ter força. Nesse caso, é possível fazer a variante de compressões torácicas, estando posteriormente a essa vítima, eu vou colocar a minha mão exatamente na região onde eu posicionaria aqui para fazer as compressões cardíacas e faria as compressões dessa forma. A manobra tem o mesmo objetivo, gerar uma tosse artificial para expelir esse corpo estranho. Na American Heart Association, eu percebi que nesse protocolo, publicado em 2020, na atualização, foi retirado do capítulo de adultos as recomendações para engasgo. E isso, na Sociedade Brasileira de Cardiologia também. Nós encontramos, hoje em dia, as recomendações de engasgo somente no capítulo de pediatria, onde, em criança, a recomendação seria a mesma de adulto, e lactente muda um pouco as manobras, como o Hermes vai estar demonstrando aqui para a gente, ok? Então, Hermes, mostramos aqui crianças e adultos. Mais uma observação. No protocolo europeu, ele já traz a possibilidade de você, ao invés de fazer no adulto as compressões abdominais, você alternar compressões abdominais e golpes dorsais. No adulto, isso está no protocolo europeu. Então, fazer os golpes interscapulares aqui, certo? Obviamente de forma vigorosa, forte, e alternar com as compressões abdominais. Já o protocolo sul-africano, ele recomenda alternar, começando pelos golpes dorsais e depois as compressões abdominais. E o australiano, que também é oriundo do UCOR, ele já não recomenda as compressões abdominais, a manobra de Heimlich, e sim alternar em qualquer paciente adulto compressões torácicas e os golpes dorsais. Então perceba que as preferências acabam mudando de um protocolo para o outro, mas o princípio de gerar uma tosse artificial se mantém intacto, ok? Vamos agora ver com Hermes como fazer isso em lactentes. Perfeito. Como é que identificamos quando o lactente está numa obstrução parcial? Primeiro, ele vai tossir. A tosse é uma resposta do organismo, então qualquer paciente, dependendo da faixa etária, vai tossir. Então a gente observa que ele está tossindo, certo? Que ele está chorando. Ali já é um sinal de que aquele lactente pode estar numa obstrução parcial. Nesse momento, posicionamos o lactente na posição lateral de segurança, onde a cabeça vai estar ligeiramente mais inclinada do que o restante do corpo. E aqui a gente consegue avaliar esse lactente, observar se ele vai conseguir expulsar aquele corpo estranho através da sua tosse, ou a gente consegue observar que ele já não tosse mais, ou essa tosse já está inefetiva. A gente sabe que essa tosse ela já não tem força para conseguir expulsar esse corpo estranho. Então a gente começa a observar e aqui já identificamos que essa tosse está inefetiva ou mesmo a ausência de tosse. Nesse momento, iremos realizar os golpes dorsais, onde iremos provocar uma tosse artificial para que esse objeto seja expelido. Então posicionemos o lactente no nosso antebraço, colocamos uma perna para um lado, outra perna para o outro. A nossa mão vem em região de mandíbula para apoiar mesmo a cabeça do lactente, porque ela é muito pesada. Então a gente faz esse apoio, mantendo a cabeça ligeiramente mais inclinada do que o corpo. Localizamos as escápulas e entre as escápulas iremos aplicar 5 golpes dorsais. 1, 2, 3, 4, 5. Após aplicar os 5 golpes dorsais, irei virar esse lactente colocando em decúbito dorsal sobre o meu antebraço. Então, sempre mantendo a cabeça mais inclinada que o corpo. Após você colocar nessa posição, iremos aplicar 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse momento, se eu não observei que um objeto seja expelido ou não, irei voltar para os 5 golpes dorsais. E aqui, irei ficar intercalando 5 golpes dorsais, 5 compressões torácicas, até que esse objeto seja expelido ou que eu observo que esse lactente já perdeu a consciência por falta de oxigênio. Esse tipo de chamado para o SAMU é muito frequente, de uma mãe, de um pai, de algum cuidador de criança, de lactente, que de repente estava dando alguma comida ou o lactente pegou algum objeto
e acaba engasgando. E aí liga para o SAMU desesperado. O próprio atendente do SAMU pode passar a orientação do que fazer. E você pode ser acionado pela sua família, por algum familiar que sabe que você é da área de saúde, da área de APH, para você passar essa recomendação. Quando você estiver passando essa recomendação por telefone para um leigo, eu não acho interessante falar, olha, faça 5 golpes dorsais na região interescapular e depois intercale com as compressões torácicas. Fica difícil da pessoa que está no momento ali tão delicado emocionalmente absorver essas informações. Por mais que o protocolo recomenda isso para que o profissional treinado faça. Mas por telefone, basta você falar, olha, coloca o bebê de barriga para baixo no seu braço, com a cabeça inclinada para baixo e bata com a força na parte superior das costas. Vai, bate nas costas, vai, bate aí, entre as escápulas, vai batendo. E essa técnica muitas vezes é suficiente para conseguir expelir esse corpo estranho, desengasgar e você ouvir o bebê chorando do outro lado e o alívio desse cuidador que desengasgou essa criança. Tanto que muitas vezes nós vemos vídeos circulando nas redes sociais de certos profissionais que têm esse momento flagrado, onde atende eles com alguns golpes dorsais já é o suficiente. Mas por que tem essa alternância entre golpes dorsais e compressões torácicas? Porque se os golpes dorsais não foram efetivos, é possível que mudando a posição e a direção das compressões, a gente consiga, com a outra forma, quem sabe deslocar esse objeto um pouco mais, ou até mesmo desengasgar. Por isso que o profissional ele tem esse recurso extra de alternar a técnica para aumentar a probabilidade de um objeto que não está conseguindo ser retirado através dessa alternância de técnica. Ok? Então agora imagine você que você tem um lactente, uma criança ou um adulto e esse engasgo eu não consegui resolver o problema. Se ele está em parada respiratória, não está chegando oxigênio nos alvéolos, consequentemente não está acontecendo a hematose, não está passando oxigênio para o sangue e esse oxigênio não está chegando nas células. O meu cérebro é um órgão nobre que com pouquíssimos minutos já entra em isquemia e aí a vítima tende a desmaiar, perder a consciência. Se essa vítima evoluiu para a inconsciência após um engasgo, eu vou retirar aqui, Hermes. Imagine você que eu estava fazendo minha manobra de Heimlich, então com cuidado eu vou posicionando essa vítima em decúbito dorsal. Se eu ainda não pedir ajuda, eu já peço agora, Hermes, liga para o 92, vai buscar um DEA, ou já posso ter pedido ajuda antes. E aqui eu não preciso checar pulso, ventilação, nada. Eu já sei que ele não ventila, já sei que está inconsciente, já vou direto aqui, ó, compressões nesse caso torácicas. Eu não posso fazer compressões abdominais em uma vítima que está inconsciente, porque ela não tem resposta abdominal, ela não vai contrair a musculatura e se ela regurgitar, ela não vai ter o reflexo de lateralizar a cabeça para não broncoaspirar. Então, por isso que a recomendação é compressões torácicas, como se fosse um RCP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Essas compressões tiveram qual intuito? Buscar desengasgar o paciente. Foram compressões para gerar tosse artificial. E aí, depois das 30 compressões, eu vou olhar se eu consigo retirar o objeto. Se eu estou visualizando o objeto e dá para retirar em pinça, eu vou lá, tiro o objeto. Se não der para retirar, eu vou lá pegar minha pocket mask ou meu ambu, se eu tiver com outro dispositivo, e vou aplicar 2 ventilações nesta vítima. Vou aqui abrir a VR e vou aplicar 2 ventilações. Se eu conseguir retirar o objeto, eu retiro e também aplico as 2 ventilações. Qual a diferença? Se eu retirei, eu aplico 2 ventilações, eu reavalio a vítima. Vou ver se tem pulso, ver se tem ventilação, para saber se ele voltou a ventilar, se está em PCR, a depender do que eu encontrar, eu continuo meu atendimento. Ah, é uma PCR, continua RCP. Ah, tem pulso, mas não ventila, continua a ventilação. Ah, o paciente tem pulso e ventila. Posição lateral de segurança, porque eu resolvi o problema. Agora, se eu não consigo retirar o objeto, ainda assim, 2 ventilações e volto para RCP, volto para a compressão. Ah, Léo, mas se está obstruído, do que adianta ventilar? Esse paciente parou por hipóxia. Imagine você que eu consegui deslocar o objeto e que minha ventilação consegue levar um pouco de oxigênio para esse pulmão. Isso vai ser muito bom para o paciente, vai ser ótimo para o paciente. Não é para ficar ventilando, forçando desesperadamente para conseguir alguma coisa. Se está obstruído, não adianta forçar, senão você vai fazer insuflação gástrica, você vai piorar a situação. E aí você vai continuar repetindo esses ciclos.
Pode ser que o paciente que não desengasga, ele evolua para uma parada cardiorrespiratória por conta da hipóxia. Ele vai fazer uma atividade elétrica sem pulso, depois uma sistolia, e aí você vai ter que manter o suporte básico de vida bem realizado, checando a cada ciclo se o objeto está saindo, até a chegada do suporte avançado, que vai poder passar um laringo com uma pista de maguio, retirar o objeto, fazer uma viária cirúrgica, tratar de desobstruir e garantir a viária desse paciente. Ok? Mais alguma observação, Hermes, em relação ao engasgo que você queira acrescentar? A conduta é essa, tá? Lembrando que um paciente inconsciente, a conduta é a mesma para adulto, criança e lactente, segue o mesmo passo a passo. A única diferença que devemos ter é a forma de comprimir que a gente aprendeu durante a explicação das manobras de RCP. Excelente. Bom, com isso, nós finalizamos o vídeo 2, a aula prática 2, ou o terceiro conteúdo desse workshop. Na primeira parte nós tivemos uma live onde nós falamos sobre os conceitos fundamentais. A segunda parte foi a aula prática 1, onde nós falamos de RCP no adulto e uso do DEA. Essa aqui é a terceira parte do workshop, que é a nossa aula prática 2, onde nós falamos de RCP em crianças lactentes e engasgo. E nós vamos ter um quarto conteúdo, uma quarta parte, que vai ser a live final. Nessa live final nós vamos explicar como funciona a formação de instrutores de suporte básico de vida 100% à distância, credenciados pelo IBRAP. São essas camisas que nós temos aqui. Por sinal, eu conheci Hermes inicialmente através desse programa, onde ele fez esse treinamento online, se tornou um aluno, um instrutor do IBRAP. Hoje ele é o líder dos mentores. Nós temos uma grande quantidade de mentores, de instrutores formados dentro do programa que auxiliam na facilitação dessa turma. O programa ele acontece em 3 meses, tem uma fase 1, onde você adquire todos os conhecimentos de SBV, distribuídos em 6 módulos. São cerca de 100 videoaulas teóricas e práticas falando de conceitos fundamentais, SBV no adulto, uso do DEA, SBV em criança, SBV em lactente e engasgo. São 6 módulos, aulas teóricas, práticas bem fragmentadas. Depois, na segunda fase, o aluno ele começa a ensinar SBV de forma padronizada. Tem um curso online sobre como ensinar de forma didática e envolvente. Depois você vai fazer 6 vídeos, um resumo de cada módulo. Depois você vai fazer 10 palestras, você vai praticar bastante com o material didático oficial do programa. Você vai baixar nossos slides, vai dar aula com nossos slides de forma padronizada. Você vai poder emitir certificados para os seus alunos enquanto você ainda está na formação, para você poder se credenciar instrutor ou instrutora de SBV conosco. Mas não se preocupe, se você quiser saber já mais sobre o programa, tem um botãozinho aqui abaixo desse vídeo, ou na nossa descrição aqui desse vídeo, se você estiver vendo isso no YouTube, você pode clicar e na página de descrição tem um vídeo que apresenta todos os detalhes do programa. Mas nós estaremos também na última live, na live final, falando sobre o programa, tirando as dúvidas, falando como vai acontecer exatamente a próxima turma desse programa, para quem sabe que você possa se tornar membro dessa família de multiplicadores do bem. Hermes, te agradeço muito por mais esse vídeo, por mais essa parceria, e gostaria que você, se possível, concluísse esse bate-papo aí com as suas considerações finais desse encontro. Perfeito. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer você que está aqui participando desse workshop. Realmente está sendo incrível, onde buscamos tudo de mais atualizado que tem sobre suporte básico de vida. Então, vocês aprenderam, né, o que tem de mais atualizado nos protocolos americano, protocolo brasileiro, e também com aquelas observações que o Dr. Leonardo fez sobre o protocolo europeu. Então, muito obrigado você que está aqui e eu espero você no nosso curso de formação de instrutor de suporte básico de vida. Vem com a gente. Compressões cardíacas adequadas. 2. Nesta aula nós vamos ver na prática como fazer a avaliação inicial
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,